Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das Flores. Hoje é dia 20 de outubro de 2020, terça-feira, 10 horas da manhã, e como todas as manhãs, nós trazemos um convidado muito especial para poder conversar conosco através das suas vibrações, do seu carinho, do seu amor, de tudo que ele nos legou enquanto aqui encarnado. Roberto deixa hoje um grande abraço para vocês, porque ele teve um compromisso e não vai conseguir chegar a tempo, mas nós vamos, sem mais delongas, trazer o nosso convidado dessa nossa semana. Ontem nós começamos falando sobre Guilherme Taylor Marsh, Dr. Marsh. Dr. Marsh, que é muito conhecido na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Dr. Marsh, inclusive José Raul Teixeira, grande orador espírita, ele diz que o Dr. Marsh, Guilherme Taylor Marsh, é o governador espiritual do estado do Rio de Janeiro. Mas o Guilherme Taylor Marsh nasceu hoje, atual Teresópolis, naquela época se chamava Santana de Paquequer, no estado do Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 1838. A gente vê que esses espíritos se reuniram todos mais ou menos na mesma época para trazerem todo esse aprendizado, toda essa dedicação. Isso é muito interessante, muito importante. Quantos retornaram no século XIX fazendo parte dessa grande pleiade de espíritos que vinham com essa intenção de colaborar com a obra do Cristo. Isso é muito bom. Mandando um abraço também para Ju. Um abraço para a Ju. Seja bem-vinda ao nosso Café com o Evangelho. Muito bom estarmos aqui junto com vocês. E ontem nós estávamos falando do Dr. Marsh, do Guilherme Taylor Marsh. Veio de uma família, o pai inglês, a mãe uma escrava alforriada, e ele teve um irmão. Depois, 6 anos depois, ele nasce, os pais falecem, um tutor fica tomando conta do Guilherme, que ainda era menor de idade, só tinha 12 anos. A fortuna que o pai havia deixado, uma grande fortuna, foi dividida entre os irmãos. O Guilherme foi estudar na capital, ou melhor, foi estudar no Rio de Janeiro. Foi estudar na época, ainda era o Império, onde estava ali instalado o Império. E ele primeiro estudou no colégio interno, no colégio dos Padres Paiva. O tutor não mediu esforços para oferecer ao Guilherme os melhores colégios, a melhor formação acadêmica. Depois ele foi matriculado na Faculdade de Medicina da Corte, e ali ele termina o curso dele com brilhantismo, em 1859, porque ele sempre foi de uma inteligência assim, acima da média, e ele se formou em medicina com muita dedicação. Só que o que acontece? O prêmio dele, o presente, quando ele se forma, em 1859, com 21 anos de idade, segundo alguns foi até menos tempo, porque a gente sabe que às vezes, ao longo do tempo, as datas podem até mudar um pouco, porque dizem que ele iniciou a faculdade com 15 anos. E a faculdade era somente 4 anos, teria terminado com 19. Mas outros dizem que ele
concluiu os ensinos. Em 1859, então, concluiu com 21. Mas qual o prêmio que ele recebe quando ele se diploma? Ele tomou conhecimento de que ele se encontrava pobre. Toda aquela riqueza que o pai havia deixado, que o pai tinha realizado muitos negócios aqui no Brasil e tinha conseguido conquistar uma posição muito boa, as vastas riquezas e propriedades haviam passado a outras mãos e não havia a seu crédito nenhum depósito bancário. Ele que sempre viveu com conforto, com tranquilidade, sem se preocupar somente com os estudos, e aí ele se depara com essa situação. E acontece o quê? Essa perda de toda essa fortuna, de todas as riquezas, foi em função de negócios infelizes tentados pelo seu tutor. Não que ele tivesse o tutor feito por mal, mas ele não soube gerir bem os negócios. Ele foi demasiadamente pródigo no trato dos seus bens, dos bens do Guilherme, não administrou as propriedades, os depósitos bancários com a devida precaução, e o Guilherme Marchi fica totalmente arruinado de bens materiais. Mas nós sabemos que nada é por acaso. Talvez, se ao se formar, ele continuasse com aquela riqueza toda em suas mãos, ele não tivesse buscado o caminho que ele buscou e que se tornou um grande exemplo de trabalhador cristão. Relatam que ele foi acometido, ainda quando estudante, de varíola. Varíola era uma doença que não existia vacina, não existiam tratamentos. E ele vivendo numa habitação coletiva, porque ele vivia tipo uma hospedaria, um pensionato, alguma coisa do gênero, onde haviam ali outras pessoas, ele teria que ser removido para um hospital. Ele, com a doença contagiosa, precisaria ser removido. Mas tinha uma senhora espírita que tratou ele com remédios homeopáticos. Nós já falamos aqui em outras oportunidades com relação à chegada da homeopatia aqui ao Brasil, e através da homeopatia começou a juntar-se com o espiritismo, e essa senhora trata ele com remédios homeopáticos. Ontem nós contamos o caso dele também ainda estudante, e ele fica maravilhado quando aquele jovem que estava com a doença gravíssima, e o Dr. Dias da Cruz, que também é um espírito grande trabalhador, que continua trabalhando no mundo espiritual, ele, médico homeopata, espírita, trata aquele jovem. O Guilherme fica à cabeceira do jovem, dando a medicação, conforme o médico havia orientado, ele ainda um estudante de medicina, e no dia seguinte, aquele jovem estava curado. Aquilo também foi assim um estímulo para que ele buscasse esse caminho da homeopatia. E essa senhora, ela trata ele com remédios homeopáticos. Ontem a gente até falou que o dono do comércio, onde o jovem havia ficado doente, ele dizia uma aguinha, porque eram remédios, colocava ali aquele líquidozinho e ia tomando aquelas gotas. Como até hoje em dia, tem remédios em glóbulos, em tabletes, em líquido, mas ela ali trata ele com remédios homeopáticos, fazendo com que ele se restabelecesse, sem sequer ficar marcado pelas cicatrizes deformantes da varíola. Nós, espíritas, em geral, nós buscamos muito o tratamento homeopático. Por quê?
a homeopatia, que veio através de Hahnemann, ela cura não somente o corpo, ela atinge também o perispírito, ela cura o espírito. A homeopatia é um tratamento que ela engloba o ser total. Ela não se preocupa somente com, por exemplo, eu estou com a dor de cabeça, tomo um analgésico. Não. Qual a causa da dor de cabeça? Por que você está sentindo essa dor de cabeça? Ele vai buscar a causa e não tentar minimizar aquele sintoma. Quando meu filho era pequeno, eu ia ao homeopata e ele podia estar com uma tosse terrível, com uma febre, enfim. E aí eu pego, e como está o humor dele? Então, o médico homeopata tem uma outra visão. E essa desilusão dele ter perdido, né, todos os bens materiais, seria para muitos uma irremediável desgraça. Imagina ele, que sempre, nunca se preocupou com nada. Sempre teve todo o amparo. A mãe faleceu, o pai ficou, mas mesmo quando o pai falece, vem aquele tutor e ele nunca teve preocupação material. E essa desilusão de, ao se formar, saber, olha, não tem um centavo na sua conta, seria suficiente para aniquilar o ânimo de um jovem que vier ao mundo cercado de bens materiais, que se vira privado do carinho materno ainda criança, mas tinha o pai ali, tinha todo aquele amparo. E agora que ele chega à maioridade, formado, com diploma na mão, foi o quê? Agora assuma as rédeas da sua própria vida. E ele encontra-se só, de mãos vazias, para iniciar a jornada. Não sabemos o rumo que o irmão tomou, porque o irmão, que já era adulto quando o pai falece, ele ficou, a fortuna foi dividida entre os dois. E esse irmão que ficou com a sua parte, nós não temos conhecimento do que aconteceu com ele. Mas o Guilherme fica ali para assumir a sua posição, até porque, em geral, um homem, ele se sentia com o dever de ter que dar conta do recado. E ele, ali, era uma alma já evoluída, não se intimidou diante daquelas agruras da vida. Afinal de contas, ele já não tinha um diploma profissional com que poderia ganhar o pão de cada dia. E lembra muito também Bezerra de Menezes, que vem lá do Ceará, aí vai para o Rio de Janeiro também estudar na mesma faculdade de medicina, ali da corte. Toda a família distante, uma distância imensa. Vem de navio, naquela época, tudo muito mais difícil. E ele aqui só para poder se manter, constituir família. A mesma coisa acontece com Guilherme Marchi. Atirou o seu trabalho com fé e coragem. Mas, como nós dissemos, quando ele foi curado da varíola, quando ele viu aquele jovem ser curado de uma doença grave em menos de 24 horas, ele se tornou assim um fã de Hahnemann, que foi o criador da homeopatia. E ele passa a praticar essa terapêutica até a data da sua desencarnação. Ele começa observando os exemplos vivos que foram propiciados pela sua hospedeira e por um velho espírita chamado Nascimento. Eram dois espíritas que também influenciaram muito. Eram aqueles verdadeiros espíritas da primeira hora que mal chegou o espiritismo ao Brasil e eles, sem receio de crítica, de medo de serem
apedrejados, nem de serem perseguidos. Eles eram aqueles espíritas corajosos. E ele viu que ali, aquele velho espírita quanto aquela hospedeira, com o uso da homeopatia, curava muita gente por meio da homeopatia e da sua mediunidade, porque o velho era médium, então eles se utilizavam dos recursos da homeopatia junto com a mediunidade, e aquilo fez com que o Guilherme mudasse totalmente o modo dele de pensar. Logicamente que ele vinha de uma cultura, estudou em colégios de padre, a religião oficial era a religião católica, mas ele começa a observar aquilo e ele vai se apaixonando por toda aquela ciência nova que ele estava se deparando ali perante ele. Ele viu que o verdadeiro Deus era diferente daquele que lhe mostraram no colégio. Que coisa interessante, é muito interessante. Mas o Dr. Márcio, ele iniciou sua carreira como médico homeopata. E é importante esclarecer porque ele se interessara por esse sistema de curar. E o que aconteceu? Ele era hostilizado nos meios médicos da época. E até hoje, nós vemos, às vezes, a medicina tradicional desacreditar a medicina homeopática, como desacredita também outros tipos de terapêutica. E isso é triste de nós observarmos, porque a pessoa não conhece, não estuda e simplesmente nega. Eu estava vendo recentemente uma matéria na França, na atualidade, que os planos de saúde não iriam mais cobrir os tratamentos homeopáticos. Felizmente, aqui no Brasil, nós temos muitos médicos homeopatas e são cobertos pelos planos de saúde, e os médicos tradicionais dizendo que a homeopatia era uma farsa, que aquilo era um embuste. E então os planos de saúde, seguro-saúde, não sei bem qual o nome que se utiliza lá, não iriam mais cobrir os tratamentos de homeopatia. E um tratamento que tem tanta eficácia, mas a pessoa, por não conhecer, nega. Mas nós aproveitamos aqui para saudar os nossos amigos que foram chegando. Bom dia, Fraceli. Bom dia, Maria Dolores. Bom dia, Rita Maria. Rita desejando uma abençoada terça-feira a todos nós. Que assim seja, Rita, que seja uma terça-feira de muita paz. A Janete também desejando um bom dia com muita alegria. Cirlei, bom dia, Cirlei. Cirlei, você tinha falado assim, olha, vocês não vão falar do Guilherme Taylor Marsh? Olha aí, Cirlei, estamos falando dele. Demos um tempinho, colocamos ele na lista. Tem muita coisa para se falar sobre ele, mas pelo menos algo a gente vai trazer para ver que beleza o trabalho que foi realizado por ele. A Jussara também, desejando um bom dia. Jussara, muito bom você aqui conosco. A Fátima, que saudade, Fátima. A Leondina, dando um bom dia imenso, assim. Bom dia, amigos, muita paz, muita luz. Sejam bem-vindos ao meu lar. Que Deus os abençoe muito. E aproveito, o Arnaldo, aproveito para dizer a quem foi chegando agora que o Roberto teve um compromisso e ele acreditou que fosse chegar a tempo. Mas sabe como é que são esses compromissos agendados? Mas que as agendas nunca são cumpridas no horário? Mas ele manda um abraço muito saudoso para vocês, com as bênçãos de Deus amanhã estará aqui e vibratoriamente ele está aqui conosco. O Arnaldo dando bom dia, my friends. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos. Mil beijos e abraços. Obrigada. E compartilhando também com a Eudócia, com a Desirê, com o Daniel. Agora, Arnaldo,
Eudócia um, Desirê outra, Daniel outra e Derian é outra, é isso? Então eu estou tentando entender, são 3 filhos aí, 3 filhos, Eudócia e a esposa e 3 filhos, Desirê, Daniel e Derian? Eu acho que sim, né? Mas, a Cirlei dizendo, obrigada, Leila, é um exemplo de vida que todos devem conhecer. Mas vamos voltando, porque passa tão rápido que já estamos esgotando já o nosso tempo. Mas como nós estávamos dizendo, então, quando ele se propõe a trabalhar com homeopatia, ele foi hostilizado nos meios médicos da época. Nós lembramos que Bezerra de Menezes também trabalhava com homeopatia. E nós sabemos que muitos médios espíritas recebiam receituários mediúnicos e que aquele espírito médico, como Bezerra de Menezes até hoje faz isso, eles receitavam aqueles receituários homeopáticos para aqueles enfermos. O médium recebia a orientação do espírito e vinham as receitas homeopáticas, como acontece muito até hoje. Há casas ainda espíritas que isso que se realiza, mas ele foi perseguido. Mas ele não se desanimou com isso. Ele foi muito corajoso, porque quando nós nos propomos a seguir assim alguma coisa e que há muitas críticas, às vezes a gente esmorece e acaba desanimando. Mas ele não. E como a gente até estava falando, né, quando ele teve essa varíola, essa senhora espírita, porque se ele com varíola, imagina, ele com varíola tinha que ser recolhido para um hospital, mas ela fez o quê? Olha, a caridade, a verdadeira caridade. Ela, como uma espírita convicta, ela era proprietária da pensão, ela esconde o Guilherme, coloca ele num cômodo, afastado da casa, assumiu o seu tratamento, medicando com a homeopatia, sem assistência de um médico tradicional. E naquela época, os adeptos do espiritismo, eles exerciam livremente a medicina homeopática. Não precisava ser formado em medicina, eles sabiam os conceitos de Hahnemann e eles utilizavam a medicina homeopática. Hoje, no Brasil, pelo que eu entendo, a homeopatia é uma especialidade dentro da medicina. A pessoa pode optar em fazer o curso da homeopatia, como se faz outro tipo de especialidade. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil, já há esse entendimento maior, essa compreensão maior. Lógico que tem médicos tradicionais que não aceitam a homeopatia, mas pelo menos ela não é perseguida. Mas os adeptos do espiritismo, eles exerciam livremente a medicina homeopática, sem perseguição das autoridades médicas, certamente por não temerem a concorrência de uma terapêutica que até então era tida como inócua. Eles dizem, isso daí não nos preocupa, isso daí não vale nada, isso daí é uma aguinha, não vai ter nenhum resultado. Então eles não se preocupavam com isso. Mas, como dissemos, né, uma vez diplomado, doutor Guilherme agora, doutor Guilherme March, doutor Guilherme Taylor March, ou como conhecido doutor March, ele adotou a homeopatia como uma prática clínica, cuja eficácia, pois ele havia comprovado, porque não foi nem pelo outro, na própria pele, né? E de uma forma literal mesmo, porque a varíola atingiu a própria pele e ele ficou completamente curado, inclusive sem nenhuma sequela nem de marcas, né? Ele viu a eficácia muito grande
da homeopatia. Atualmente, inclusive, há remédios homeopáticos para ajudar nesse reforço contra esse vírus que aí se encontra. É assim, para aumentar a imunidade, né? Mas, queridos amigos, nós temos muito a contar sobre o Dr. March, mas nós vamos continuar amanhã e vale a pena vocês estarem aqui conosco para acompanhar essa belíssima história desse espírito que tanto auxiliou, mas trabalhou demais, 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 que vocês, quem ainda não conhece a história dele, não imagina o quanto esse homem trabalhou até o final da vida e, melhor ainda, continua trabalhando, trabalhando muito. Mas hoje é terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é terça-feira, às 20 horas, e logo a seguir nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração, que é uma reunião de tratamento, e quem desejar ser incluído nessa reunião de tratamento, envie nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. A reunião de irradiação e vibração, ela serve tanto para assistência aos espíritos encarnados, quanto aos espíritos desencarnados. Serve tanto para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual e obsessiva. É um tratamento que tem tido muita eficácia. O que é que nós orientamos? Alimentação leve no dia de hoje, às terças-feiras, até às 18h30, uma alimentação leve. Às 20 horas, assistir o nosso estudo do Evangelho como uma preparação, e de 8h30 às 9h30 da noite, se recolher ao quarto, manter-se em sintonia, pode dormir se desejar, colocar uma garrafa de 2 litros de água para ser magnetizada, para ser consumida 5 vezes ao dia, sempre aos pouquinhos durante a semana. De manhã em jejum, 3 vezes as refeições e à noite antes de dormir. Na próxima terça-feira, repete o tratamento. Isso pelo menos durante 8 semanas. Quem tem feito o tratamento de forma conforme orientado, tem dado retorno dos benefícios que tem recebido. Então, aguardamos vocês hoje às 20 horas para o nosso estudo do Evangelho, e amanhã às 10 da manhã nós continuaremos com a nossa história, com o nosso convidado super especial. Paz a todos.